Muito bem, então nessa aula de hoje nós vamos tratar do 10º tema do curso de Oficina de Modelagem e Simulação Computacional. A gente vai tratar, né, de técnicas de solução de equações diferenciais, seja analiticamente, seja numericamente. A gente vai inicialmente tratar da solução de equações diferenciais por um método muito conhecido, que é o método de obtenção de soluções sérias, né? Essencialmente é a decomposição de funções em funções ortogonais. Então, a gente vai derivar essa metodologia especificamente para o caso da equação de Laplace, que é muito comum na engenharia, especificamente na engenharia elétrica, né? Então, equações diferenciais parciais vão resolver também essas equações numericamente usando diferenças finitas, um método que a gente já desenvolveu antes, mas agora num contexto de uma função que é governada por uma equação diferencial que envolve derivadas parciais nas diferentes coordenadas, nas diferentes variáveis independentes que essa função depende, né? Especificamente vai tratar da equação de Laplace, né? Como exemplo. Mas você tem vários exemplos, tem a equação da onda, a equação de Helmholtz, né? Você tem a equação de Schrödinger, ou seja, várias equações envolvem o Laplaciano, né? No caso da equação de Laplace, a equação mais simples, né? A gente vai derivar aqui o método, tá certo? Então, você considera, por exemplo, problemas governados, vão inicialmente desenvolver a metodologia de solução séria da equação de Laplace. Depois a gente vai mostrar como é que resolve a equação numericamente por diferenças finitas, né? Você tem aí a equação de Laplace é algo do tipo Laplaciano da função incógnita, que é a função potencial, né? Certo? A função potencial igual a zero. E nós sabemos, né, na engenharia elétrica, que obtida a função potencial, se calcula o campo elétrico, que é uma quantidade importante, né? Você tem, com o campo elétrico, você tem a densidade de carga nos condutores, você tem carga nos condutores, você determina a capacitância, tá certo? Se fosse um potencial magnético, você determinaria o campo magnético, daí você vai ter forças entre materiais magnéticos, etc., né? Mas o campo elétrico seria menos o gradiente da função potencial, né? Vamos considerar situações mais simples, né, para elucidar como se resolve os problemas, tá certo? No sistema de coordenadas cartesianas, né, a gente pode resolver o problema, ou você pode resolver o problema em coordenadas cilíndricas ou em coordenadas esféricas, né? Isso geralmente você sempre tem a mesma técnica de solução, tá certo? Então, em cartesiano, ele vai tentar, tá certo, descobrir primeiro problemas em que eu posso separar a função incógnita como um produto de três funções, né? Essa é a ideia, tá certo? Essa chama-se a técnica de separação de variáveis, né? Ou então solução produto para a equação de Laplace, tá certo? O Laplaciano em cartesianas é simplesmente aquela soma de derivadas parciais, né? E quando você aplica e você procura situações em que a função é separável dessa forma, não quer dizer que esse tipo de solução resolve qualquer problema, mas a gente vai descobrir, certo? Um conjunto de funções, de autofunções, com base na nossa teoria de Sturm-Liouville, que a gente falou na aula anterior, tá certo? A gente vai descobrir soluções que podem funcionar como bases de funções ortogonais, a partir da qual, essa base, né, você pode determinar a solução de um problema mais geral. Você vai ter o quê? Você vai ter combinações lineares de autofunções que vão representar a solução final, tá certo? Então, é isso que a gente está procurando. Primeiro, vamos descobrir quem são as autofunções. Como é que a gente faz isso? A gente procura soluções dessa forma, tá certo? Quando você aplica aqui o Laplaciano sobre essas funções, né, você tem que cada derivada dessa, né, a derivada em relação a x só atua sobre f, né,
derivada em relação a y só sobre g, e a derivada em relação a z só sobre h. E após algumas manipulações, a gente pode colocar essa equação de Laplace, que é o Laplace significa igual a zero, ela fica, vocês trabalhem aí nas deduções, que é uma coisa que a gente pede para vocês fazerem, então isso aqui vai gerar, depois de algumas manipulações, dividir, etc., algo do tipo 1 sobre f d2f dx2 mais 1 sobre g d2g dy2 mais 1 sobre h d2h dz2 igual a zero. E nós temos aí, tá certo? O argumento fundamental, né? Dessa técnica, né? Eu posso passar, por exemplo, o h para o segundo membro, né? E a gente identifica aqui o que, né? Uma função só de x e y igual a uma função só de z, esse zero aqui sai, né? Uma função só de z, né? E uma igualdade de coisas que dependem de variáveis independentes e são funções totalmente desconhecidas. Essa função só depende de x e y, essa só depende de z, e a gente quer a igualdade, qualquer que seja, todos os valores x, y, z. E, obviamente, só pode ocorrer se ambos os valores forem constantes. Ou seja, essas não são, na realidade, funções nem de x, nem de y, nem de z. Tem de ser constantes, né? Então, com isso, a gente tem uma separação de variáveis, tá certo? Você tem essa forma aqui, né? Essa primeira forma, né? Para derivada em relação a z, né? Ou seja, isso aqui é função de xy, né? E a função de z iguais, né? Então isso só pode acontecer se ambos forem iguais, ou seja, em particular, essa função aqui é a função constante, né? E a gente chama essa constante, desculpa, isso aqui é h, né? Tá errado aqui. Isso aqui é g, isso aqui tem um errozinho aqui nas notas, tá certo? Isso aqui é 1 sobre h, né? d2h dz2. Então isso aqui a gente pode chamar de uma constante, que pode ser uma constante, vamos botar uma constante real, pode ser constante complexa também. Vamos botar uma constante real, porque a gente vai analisar a situação do ponto de vista da teoria de Sturm-Liouville, né? Então vamos botar constante real, pode ser valor mais ou menos, né? Uma constante positiva ou uma constante negativa. Para garantir, sendo o parâmetro real, eu chamo esse parâmetro de gama, gama 2, certo? Então isso aqui é real, gama 2 é positivo, garante que é positivo e mais ou menos pode ser uma constante positiva ou negativa. E aí você tem, mais uma vez, né? Você vai ter uma equação diferencial para h, dessa forma, né? E para f e g, que ficaram no primeiro membro, você tem que elas se combinam para dar essa constante. Mais uma vez, eu posso separar, colocar isso para o segundo membro, e você vai ter, mais uma vez, uma função só de x, e isso aqui é uma função só de y, né? E ambos têm de ser constantes. E a gente eventualmente gera, ou seja, cada termo individualmente é uma constante, tá certo? Isso aqui é uma constante, isso aqui é outra constante, e a gente vai dando nome a essas constantes de separação, né? Então a gente fica com esse tipo de equação aqui, né? Isso é uma forma de separar. Então você tem a combinação de derivada de f em relação a x sobre f é uma constante, esqueça os sinais aqui por enquanto, tá certo? E a combinação de derivada em relação a g sobre g também é uma constante. E uma vez terminado esse processo de separação, a gente gera todas as equações dessa forma 10 aqui, que eu vou escrever aqui separadamente. Então, a gente chega, então, só resumindo, 1 sobre f, d2f, dx2, né? Na verdade, você tem funções que isso aqui vai dar mais ou menos alfa 2, e as funções, essa equação diferencial, uma vez que você escolhe um sinal para o segundo membro,
ela vai dar um tipo de solução diferente, certo? Então, eu vou botar um mais e um menos para diferenciar as duas soluções. Se eu colocar o sinal mais no segundo membro, a solução é F+, né? E a solução é F- se eu colocar o sinal menos, certo? Mesma coisa para as outras funções. 1 sobre G mais menos, né? D2G, dy2 igual a mais ou menos beta 2, né? E para gama ficou algo do tipo 1 sobre H mais menos, né? D2H dz2 igual a mais ou menos gama. Ou seja, cada termo tem de ser uma constante. E essas constantes têm de se combinar tal que satisfaçam a equação de Laplace, né? Então, só lembrando aqui, isso aqui vai dar mais ou menos alfa 2, mais ou menos beta 2, mais ou menos gama 2 igual a zero, né? Que é a soma das derivadas segundas. Eu não posso ter todos os sinais positivos, nem posso ter todos os sinais negativos, né? Eu sempre posso ter dois sinais positivos e um negativo, ou vice-versa, né? Dois negativos e um positivo, certo? A gente pode ter isso também, né? Vamos ver se é verdade esse último. Acho que tem. Vamos ver. Dois positivos e negativos seria alfa 2, por exemplo, mais beta 2 menos gama 2 igual a zero. É possível, né? Gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2, né? Agora, dois negativos e um positivo tem menos alfa 2 mais beta 2. Aliás, desculpe. Menos beta 2 mais gama 2. Né? Eu peguei dois sinais negativos quaisquer e um positivo, tá certo? É que pode ser também resolvido. Tá? Gama 2 igual a alfa 2 mais beta 2, sem problema nenhum, tá certo? Então a gente pode ter essas situações. Sempre pode ter dois sinais iguais e um diferente, né? Não pode ter os três iguais. Dois apenas iguais no máximo. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui depois a gente vai ver, né? Quais são as possibilidades. Bom, mas a gente tem que observar agora do ponto de vista da teoria de Sturm-Liouville para ver quais as equações diferenciais que vão gerar funções ortogonais e quais são as que não vão gerar funções ortogonais, né? A gente olha aqui, tá certo? E relembra, né? Então, primeiro, essas três equações diferenciais para f de h são todas do mesmo tipo, né? São equações diferenciais dessa forma, ou seja, derivada segunda em relação à variável x, y, z, né? O que se aqui é x, y ou z, o 1 mais menos é f, g ou h, né? Certo? Aqui é um lambda que aparece o fator, a constante de separação, que pode ser o quê, né? Alfa 2, beta 2 ou gama 2, certo? Então, essa equação diferencial tem essa forma, tá certo? E vamos olhar agora como é que ela se compara ao padrão, né, da equação diferencial de Sturm-Liouville, certo? A forma canônica, que é um operador diferencial sobre a função, mais um alto valor, função peso vezes u, né? Tá certo? Nós tínhamos restrições, né? Lambda linha é considerado positivo, tá certo? Nessa equação, né? Nessa forma, e o w é a função peso, pode ser uma constante, pode ser uma função também, tá certo? Bom, primeiro, a gente pode identificar que o operador L que aparece na nossa equação diferencial, ele é autoadjunto, né? O operador autoadjunto sempre tem esse formato aqui, ó, que a gente falou na última aula, né? Derivada da função P vezes D, tá certo? Mais Q. Qualquer que seja a função P e Q, tá certo? Bom, se enquadra, nossa equação diferencial só tem a derivada segunda, tá certo? Então, no nosso caso, P vale 1 e Q vale 0, né? Então, a gente tem um operador autoadjunto, tá certo? Bom, nas equações diferenciais que nós temos, tá certo? Se você olhar aqui, né? O nosso W, lambda linha é positivo,
lambda' vale lambda 2. Nosso alto valor, né, o lambda' é lambda ao quadrado, certo? E a função peso vale mais ou menos 1, né? E nós sabemos da teoria de Sturm-Liouville que para você ter autofunções ortogonais, né, para você gerar uma base de funções ortogonais, ou autofunções ortogonais, a função peso tem que ser positiva, certo? Então, as equações do tipo D2U mais dx2, aquelas que nós temos no nas três equações diferenciais, né? As que se enquadrarem dessa forma aqui, mais lambda 2 o mais, vão gerar autofunções. Funções ortogonais, vamos colocar assim, né? Vão ser ortogonais. Dentro do domínio considerado, a gente vai ter que estabelecer aquelas condições de contorno específicas que nossos problemas vão se enquadrar, e com aquelas condições de contorno nós teremos funções ortogonais geradas, né? E as que tiverem menos, por outro lado, não vão gerar as soluções independentes, né? Não vão gerar, ou seja, essas funções não geram funções ortogonais, tá certo? Geram só funções independentes, mas que não são ortogonais. Então, nós temos três equações diferenciais, certo? Você pode ter duas equações diferenciais governadas que tem como soluções funções ortogonais e uma não, né? Em geral, tá certo? Vai ser mais ou menos isso, certo? Bom, e essa equação diferencial nós já estudamos na nossa última aula, né? Essa equação do tipo D2U dx2 mais lambda 2u igual a zero gera como solução funções. Isso aqui é a equação do oscilador harmônico, né? Que gera como soluções as funções seno de lambda xi, cosseno de lambda xi. Ou, alternativamente, se quiser, tá certo? A gente não lida com essas funções complexas, lambda, j lambda xi, menos j lambda xi. Essas aqui, a gente lida com a equação de Laplace, a gente lida com as funções reais, geralmente, o potencial é uma função real. Quando você lida com a equação de Helmholtz, aparecem essas soluções do oscilador harmônico também, a gente lida com ondas planas, com exponenciais complexas, certo? Bom, então, sumarizando aí nessa tabela que eu vou mostrar aqui para vocês, né, as escolhas de sinais que a gente pode ter, certo? Né? E quando você resolve um problema físico, você sabe que na dependência em x tem de ser harmônica, a dependência em y tem que ser harmônica, a dependência em z tem que ser hiperbólica, que é o caso da solução quando não recai no oscilador harmônico. Mas você tem aí essas combinações de sinais que eu já tinha falado antes, tá certo? Alfa e beta positivo, gama negativo, né? Alfa e gama positivo, beta negativo e assim por diante. Essas que dão os sinais positivos geram essa aqui não. A equação para o oscilador harmônico, né? Que dá seno e cosseno. Ou seja, então, em qualquer sistema de coordenadas, você faz esse procedimento de separação de variáveis, gera equações diferenciais independentes. Se você tem três variáveis, duas dessas equações podem ser as que geram funções ortogonais e a outra a que não gera funções ortogonais, né? Então, você sempre vai identificar isso pelo sinal do alto valor que aparece lá, da função peso, no caso, tá certo? Bom, só continuando. Então, isso foi no caso de problemas tridimensionais, né? A gente tem essas situações. No caso de problemas bidimensionais, né? Por exemplo, quando a potencial depende de duas variáveis, a gente vai ter algumas simulações e problemas para resolver que recaem nesse caso aqui. Em potencial depende de duas variáveis, você separa. Agora você vai ter mesmo procedimento, né? Tá certo? Duas equações independentes, né? Se você escolhe mais para uma, tem que ser menos para outra, né? Porque
você não pode ter alfa 2 mais alfa 2 igual a zero, né? Para alfa real, tá certo? Então, se uma equação diferencial vai ter um autovalor positivo, a outra vai ter autovalor negativo, né? Então, uma equação diferencial gera funções ortogonais, a outra não gera, tá certo? Então, é isso que a gente vai ter, tá certo? Então, a solução para o potencial em duas dimensões, né, vai ser algo desse tipo aqui, tá certo? E é importante também considerar, tanto em 3 dimensões como em 2 dimensões também, tá certo? O caso em que o alfa é igual a zero, que é um caso que ele não falou, tá certo? Que o autovalor é zero, né? Da equação diferencial. Então você tem duas equações diferenciais do tipo, tanto em uma, duas ou 3 dimensões, né? Em 2 dimensões, vamos ver aqui, em 2 dimensões, se alfa for zero, você tem o quê? D2f dx2 igual a zero. E D2G dy2 igual a zero. Isso é uma possibilidade, é um problema que pode aparecer. Isso vai ser explorado aí nos exemplos aqui, tá certo? Esse caso 1, né? Em 2 dimensões, tá certo? Ora, a solução dessa equação e dessa são funções lineares, né? Então, há problemas em que a solução geral, tá certo? Chamar de φ é chamar de zero, né? Para dizer que o alfa é zero. Esse zero aqui é o alfa, tá certo? Se você faz o produto dessas duas, você tem um polinômio simples, né? Até segunda ordem, ax, aliás, a mais bx mais cy mais dxy. Então, a função potencial tem 4 constantes aí que aparecem, a, b, c, d. Então, problemas como este que estão aqui nessa figura, né, desse tipo aqui, em que o domínio é o interior da região limitada por essas paredes. Essa parede aqui é a parede x igual a zero, essa parede é a parede y igual a zero, digamos que sejam paredes condutoras, em que o potencial é fixado num valor constante, e você tem uma parede hiperbólica aqui, ó, certo? Ou seja, essa função aqui é a função y igual a k sobre x. Então, problemas desse tipo, a solução geral é da forma φ0. E vocês vão fazer nos exercícios como obter essas constantes e como resolver para o potencial aqui dentro, tá certo? Ou seja, A mais BX mais CY mais D, né? Por exemplo, né? Aqui o produto XY é igual a K, né? Então vocês observem aqui, está faltando um DXY aqui, né? Então, ó, isso aqui é constante para esse problema, certo? Então vocês vão ver que dá para resolver esse problema, né? Usando essa solução para alfa igual a zero. Excetuando-se esse caso, e talvez um outro caso que tem também no exemplo, né, que vocês vão ver também, tem mais um outro caso. A gente tem o caso 2, né, quando o alfa é diferente de zero, né, a gente tem duas equações diferenciais, em que U aí no caso é F ou G, tá certo? A gente está chamando de U, F ou G. Se é X ou Y, tá certo? Então, uma equação diferencial é da forma mais, que gera autofunções, e a outra equação diferencial é a função menos, que não gera autofunções. Bom, nós sabemos, a solução geral dessa equação é da forma que eu já falei, né? Combinação linear de seno e cosseno. E a outra função combinações lineares de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Eu posso também usar essa outra forma exponencial complexa. E para outra função, para ao menos, né, você tem combinações de exponenciais
reais, tá certo? Essas funções hiperbólicas especificamente estão mostradas aí na figura, certo? Só lembrando, né? As funções seno e cosseno, nós sabemos que elas são oscilatórias, né? Então, cruzam o eixo U versus xi, né? Então, a função U de xi tem várias raízes, né? É isso que torna essas funções com potencial de gerar funções ortogonais. As funções hiperbólicas, por outro lado, não, tá certo? Então, aqui estão as funções, a característica das funções hiperbólicas, né, que não geram funções ortogonais, né, não são funções ortogonais. As funções hiperbólicas, você tem aqui cosseno hiperbólico, né? Que é essa função aqui, né? Certo? Tem um mínimo em 1, certo? O valor mínimo da função cosseno hiperbólica, não tem raiz. Função seno hiperbólica na origem vale 0, né? E essas funções tendem a exponenciais reais, tá certo? Menos exponencial de x sobre 2. Exponencial de x. Isso aqui está errado, exponencial de menos x, tá certo? Menos x, né? Essa função aqui. Essa aqui, certo? Menos o meio. Então, o seno hiperbólico, ela assintoticamente, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são semelhantes à função exponencial. Deixa eu só escrever aqui de novo, tá certo? Que o seno hiperbólico de x, chamado de x uma variável qualquer, é exponencial de x menos exponencial de menos x sobre 2, e o cosseno hiperbólico é a soma, né? Então, aqui no limite, né, de x muito grande, tanto no seno hiperbólico quanto cosseno hiperbólico, isso aqui dá quanto, né? Esse termo aqui vai embora, esse aqui também vai dar exponencial de x sobre 2, né? Para x tendendo a menos infinito, então vai dar menos exponencial de x sobre 2 e mais exponencial de x sobre 2. Isso aqui vai dar mais, aqui eu teria, no limite, deixa eu fazer aqui separado, limite de quando x tende a menos infinito de seno ou cosseno, vai dar, seno fica menos, né? Esse termo aqui é dominante, tá certo? Para x muito pequeno, esse termo aqui, para x negativo grande negativo, né? Esse termo aqui vai embora, sobe esse termo aqui, sobe esse termo aqui. Tá? Esse também vai embora, sobe esse termo aqui. Esse aqui, né? Então fica menos ou mais, tá certo? Vai dar menos exponencial de menos x sobre 2 e exponencial de menos x sobre 2. Então é isso que está sendo mostrado nos gráficos aí, certo? Seno hiperbólico, né? Tende a exponencial de mais x sobre 2 e menos exponencial de menos x sobre 2, assintoticamente. Seno hiperbólico tem uma raiz, cosseno hiperbólico não tem nenhuma raiz, tem valor mínimo de 1, né? Bom, essas são as características dessas soluções, tá certo? Então, as soluções ficam dois tipos de soluções, né? Que vocês podem ver. Né? Solução tipo 1, quando a dependência em x é periódica e a dependência em y é hiperbólica, né? Dependência periódica em x, dependência hiperbólica em y, né? Eu posso expandir funções em x como combinações lineares de funções periódicas, né? Série Fourier, certo? E a solução tipo 2 é quando a dependência em x é hiperbólica e a em y é periódica, né? Por exemplo, né? A gente vai ver como resolver, tá certo? Um problema específico
Suponha que você tem um problema de solução da equação de Laplace, que aqui dentro Laplaciano de φ igual a zero, sujeito às condições de fronteira, né? Isso aqui é a variação, isso aqui é a coordenada y, isso aqui é a coordenada x, né? Suponha que o potencial é zero nessas paredes, tá certo? Essa parede aqui é a parede x igual a zero, potencial nulo, x igual a digamos que a coordenada seja a aqui, né? Potencial nulo, y igual a zero, potencial nulo, e em y igual a b, certo? O potencial é uma função de x, tá certo? O potencial aqui ele vale v seno de πx sobre a, né? Ora, essa função v seno de πx sobre a, se vocês forem plotar no domínio, né? Se você plotar a função φ nesse segmento aqui, tá certo? Em y igual a b, com função de x. Então o que acontece, né? Vai ser zero aqui nessa quina, zero nessa quina, é meia senoide, né? X igual a zero dá zero, x igual a dá seno de π, que dá zero, x igual a sobre 2 dá seno de π sobre 2, que dá 1. Então você tem uma meia senoide para o potencial, certo? Ou seja, o potencial é zero aqui, zero aqui, zero aqui, em toda essa parede aqui, tá certo? Nesse U, na realidade. E ele aumenta, certo? O potencial vai aumentando e atinge um valor que vai sendo, em cima, em y igual a b, varia de forma crescente, né? O potencial, deixa eu fazer um desenho aqui, a gente já fez isso antes, não, acho que não fez não, certo? Então, mas se eu fizesse um gráfico, intuitivamente, né, do potencial com função de x e y, aqui você tem a função potencial, uma função de duas variáveis, tá certo? Então, o que acontece, né? Y igual a zero é isso aqui, potencial vale zero. X igual a zero, potencial vale zero. X igual a potencial vale zero. E quando você chega aqui nesse segmento aqui, que é y igual a b, né? O potencial vale esse arco, né? Então, um plot 3D da função potencial vai dar um arco senoidal quando o y for fixado em b. E a função potencial tem que diminuir, tá certo? Para os valores que estão na fronteira, na borda, né? Imagine uma rede de futebol, tá certo? Né? Ora, se você for resolver o problema usando a técnica de separação de variáveis, né? Você vai ver que o conjunto de funções, vocês vão fazer isso nos exercícios. Φ de x, y. Se você tentar uma solução do tipo constante, né? Seno de alfa x, seno hiperbólico de alfa y, né? Observe que eu já adiantei a solução do problema, né? A solução original era seno de alfa x a mais b cosseno de alfa x, c seno hiperbólico, é produto, né, de alfa y mais d cosseno hiperbólico, é tipo 1, né, de alfa y, né, o produto dessas duas, tá certo? Então eu já fiz todo o processo, tá, que vocês vão fazer. Eu já apliquei as condições de contorno nas paredes x igual a zero, x igual a y igual a zero, e o final ficou essa função aqui, né? As constantes foram zerando, ficou só uma constante, ficou só as funções seno no final. Quando você fizer agora y igual a b, o que acontece? Você tem que impor que a seno de alfa x, seno hiperbólico de alfa, que é alfa b, no caso, né? Tem que ser exatamente igual a o valor do potencial na fronteira, que o valor do potencial na fronteira é esse valor aqui, certo? V... Deixa eu apagar aqui, peraí. Apagar isso aqui. O potencial tem que dar esse potencial aqui, V seno de πx sobre A. Então vamos igualar, tá certo? Para determinar as constantes. V
seno de πx sobre A Antes disso, né, eu esqueci de fazer um detalhe. Eu não apliquei a condição de contorno x igual a A, né? Você tem que o A seno de alfa A, certo? Que eu não apliquei a condição de contorno ainda. Seno hiperbólico, né? De alfa y tem que dar zero, né? O potencial em x igual a A vale zero, certo? A única possibilidade de eu zerar isto é fazer esse produto igual a zero. Isso aqui é variável, né? E aí eu tenho opções. Ou A igual a zero, ou alfa igual a zero. Tem três opções, essas são as duas primeiras. Se A igual a zero, a solução desaparece da solução trivial. Se alfa for zero, a solução também desaparece da solução trivial. Então só tem uma possibilidade. Alfa A ser um múltiplo de π, né? M diferente de zero, ou seja, M igual a 1, 2, 3, etc. M pode ser negativo também, mas vai reproduzir a mesma solução. É um múltiplo da solução original. Então a constante alfa, o alto valor, adquire valores discretos, mπ sobre A. Certo? E aí que vão começar a aparecer as autofunções. Então observe, as soluções são funções periódicas em x, mas quando aplica as condições de contorno, só um determinado conjunto discreto dessas soluções pode resolver o problema. São aquelas em que os autovalores são múltiplo inteiro de uma constante π sobre A. Né? Então aí nós ficamos com essa função aí, que eu vou chamar de φ, a mésima função indexada por um índice. Vou chamar agora de uma constante A índice M, tá certo? E aqui aparece seno de mπx sobre A, é o alfa, né? E o alfa também é coeficiente da função hiperbólica, sendo hiperbólica mπ y sobre A. Então são as soluções que satisfazem potencial x igual a zero, y igual a zero, x igual a A. Né? Potencial igual a zero nessas três paredes aqui, certo? Falta agora resolver aqui em cima, em que o potencial vale V seno de πx sobre A. O que ele vai fazer é pegar essa solução em y igual a B e igualar a essa representação. Então vamos fazer AM seno de m πx sobre A, seno hiperbólico, aí y igual a B, né? mπb sobre A, tem que ser igual agora a V seno de πx sobre A. Né? Então, essa igualdade só vai ser possível, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, ou seja, AM seno hiperbólico de mπb sobre A tem que ser igual a V, e o coeficiente mπ sobre AX tem que ser igual a 1π sobre AX, ou seja, M tem que ser igual a 1. Então só tem uma solução, um harmônico, né? E a constante é A1, né? Igual a V sobre seno hiperbólico de πb sobre A. E aí resolvemos o problema. A solução do problema para uma senoide numa borda é da forma V sobre seno hiperbólico seno de πx sobre A seno hiperbólico de πy sobre A. Então aí está a solução do problema para um valor específico do potencial da fronteira, tá certo? E se vocês forem ver a representação gráfica dessa solução, né, dá essa baliza senoidal aí. Imagina um gol senoidal no campo de futebol, né? Você tem aqui uma baliza senoidal, né? E essa rede esticada nesse domínio, que essa rede vai se distribuindo às alturas, que são os valores da função potencial. Você vai distribuindo essas alturas e você resolve para a sua função, certo?
Bom, essa solução é quando o potencial é fixo, né, um valor só, tá certo? Bem específico, uma senoide. Ora, mas se o potencial for uma função arbitrária, né, se ao invés de, originalmente a gente fez V φ de xb, né, o problema é que a gente resolve agora. V seno de πx sobre A, né? Se ao invés dessa função bem específica eu botar f de xb igual a uma função f de x, eu não posso resolver com uma senoide apenas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer superposição. A soma de soluções é uma solução, certo? Porque a equação de Laplace é linear na função incógnita. Se você botar funções que resolvem a equação de Laplace, a soma de funções é solução. Então a gente usa aqui uma combinação de todas as possibilidades de soluções, né? Que tem que sempre ser seno do coeficiente MPx, MP sobre AX, seno hiperbólico do coeficiente MP sobre AY, certo? Isso porque em x a função tem que ser periódica, certo? Porque eu vou sintetizar uma função arbitrária, em y a função tem que ser hiperbólica para esse problema, né? Então o que a gente força é que quando eu fizer y igual a b, que a função seja f de x. Então nós caímos agora no problema de expansão em série de Fourier de uma função f, tá certo? Então o que acontece? Observe, quando eu fizer aqui y igual a b, vamos trabalhar aqui fora, certo? Você tem então que f de x é soma de m igual a 1 ao infinito. Coeficiente, né? AM, seno de m πx sobre A, seno hiperbólico de πy, que é igual a b sobre A. Ou seja, a gente chama esse coeficiente de Cm, a função seno a gente vai chamar de 1m, como a gente já chamou anteriormente, tá certo? Seno de m πx sobre A. Essas funções têm o que em comum? Todas elas têm, essas funções do m, né? Elas têm nós nas extremidades, tá certo? Isso aqui é m igual a 1, né? A próxima é m igual a 2, tem nós. M igual a 3. E assim por diante, né? O número de lobos é o valor do índice inteiro m, certo? Então o que nós temos aqui? O que aconteceu? Funções ortogonais que vieram da equação diferencial que gera funções ortogonais, e você tem o que? F é uma expansão desse coeficiente aqui, Cm. Eu vou tirar a dependência x agora para a gente mostrar a representação compacta, tá certo? Usando a nossa álgebra vetorial, né? Uma função é combinação linear de funções de base, que nem a álgebra vetorial, né? Um vetor, combinação linear de vetores de base. O que a gente faz? Como feito na aula anterior, produto escalar em ambos os membros. Vai dar só um termo aqui, vai dar o Cm, o M, porque essas funções são ortogonais, certo? O M com o N é o que, né? Integral no domínio de 0 a A, tá certo? Produto escalar no espaço de funções que a gente estudou na aula anterior. A função peso vale 1 é dx. Aqui são funções reais, não tem complexo, é o M de x, o N de x. Se vocês calcularem essa integral, vai dar A sobre 2, se M for igual a N, e vai dar 0, se M diferente de N. Essas funções não são normalizadas, mas dá isso. Ou seja, então você tem f é uma expansão de Cm ou M, faço por escalar em ambos os membros, ou seja, multiplico por uma função de base, integro de 0 a A e calculo a integral, ou seja, faz isso aqui, ó, f escalar o M, e vai dar só um termo, né? Vai dar A sobre 2 Cm, né? Então, o coeficiente de expansão vale 2 sobre A F com o M, né? Como é que calcula na prática? Bom, Cm é dado por 2 sobre A
Produto escalar no espaço de funções é integral de 0 a A, f de x, seno de m π x sobre A. Certo? Então está resolvido o problema. Calculou os coeficientes, né? Cm, né? Por definição é AM seno hiperbólico, MπB sobre A. Então você calcula o AM e a sua solução final é φ de xy. Calculou os coeficientes, soma de AM, né? Seno de Mπx sobre A, seno hiperbólico de Mπy sobre A. Certo? Essa é a solução. É claro que a solução vai ficar cada vez melhor à medida que você coloque mais termos na expansão, né? E aí, se você truncar, você vai ter uma aproximação para a função. Por exemplo, né? Nós temos aí a solução para o problema em que o potencial é constante. Por exemplo, esse problema aqui, tá certo? Deixa eu fazer aqui direitinho. Potencial é... Deixa eu botar aqui esse problema aqui, tá certo? Potencial nesse U ele vale 0, tá certo? Vou botar aqui nesse outro. Aqui em cima é um condutor, vou botar um condutor de cor verde para a gente poder diferenciar, certo? Aqui o potencial vale 0, 0, 0. E aqui o potencial vale V. No caso específico, f de x, para o problema, vale V. Se a gente resolver o problema, eu deixo para vocês fazerem as contas, né? Vocês vão ter aí esta solução, tá certo? Essa solução aqui, né? Já em forma final, tá certo? A solução do problema é essa soma infinita aqui. Parece o seno, né? Parece só termos ímpares, por isso que existe essa variável k que vai de 0 ao infinito, mas aqui é 2k mais 1, termos ímpares, né? Πx sobre A, 3πx sobre A, 5πx sobre A, aqui também, tá certo? Então, essa é a solução geral para esse problema. Se vocês forem fazer um gráfico, e vocês vão fazer isso nas simulações, vocês vão verificar isso, né? Vocês vão observar que um plot 3D dessa função potencial, vou fazer melhor aqui. Deixa eu botar outra cor, certo? Vou botar vermelho, talvez. Então aqui você vai ter potencial constante, né? Certo? Mais ou menos assim. Potencial, eu botei muito longe aqui, peraí. Deixa eu só... Deixa eu fazer aqui de novo. Botar aqui essa até aqui, mais ou menos. Não, peraí. Pronto, aqui. Então o potencial vale V. E o potencial vale 0 na borda, né? Nessa borda vermelha aqui, tá certo? Então, se vocês forem calcular o potencial, vocês vão ver, em plot 3D, vocês vão ver que é uma distribuição de altura, né? É uma baliza agora, uma baliza retangular tradicional do campo de futebol, tá certo? Se vocês forem olhar especificamente em y igual a b, a função, né? Φ de x em y igual a b, né? É a função constante. E você vai ver a aproximação em série dessa função. Se você colocar só um termo, você vai ter uma primeira aproximação, que é uma senoide, né? Se colocar dois termos, vocês vão ter essa combinação aqui. E à medida que vocês vão colocando mais termos, vocês vão ter uma combinação que vai começando a convergir para essa função, tá certo?
E vai ter aqui um overshoot, né? Porque nessa região o potencial varia muito rapidamente. Então você tem um overshoot e você tem, à medida que você coloca mais termos na aproximação, você vai vendo a série se aproximando da função potencial. Então a simulação que vocês vão fazer é ilustrar esse efeito, tá certo? Bom, só para concluir essa parte bidimensional, né? A gente vai voltar para tridimensional também, tá certo? Se você tem um problema em que o potencial é arbitrário em 4 superfícies, ou seja, digamos, y igual a 0 vale F1, x igual a vale F2, y igual a b vale F3, x igual a 0 vale F4, basta você superpor 4 soluções, né? Cada solução é obtida zerando 3 superfícies, tá certo? E nós sabemos resolver o problema em que 3 superfícies estão aterradas e a outra não está. Então você resolve separadamente o problema em que o potencial é não nulo na parede de baixo e é nulo nas outras, né? Aqui dá periódica em x, hiperbólica em y, certo? E a hiperbólica tem que se anular em y igual a b. Então você tem, por exemplo, a função seno hiperbólico de alfa y menos b, né? Essa função se anula em y igual a b e não se anula em y igual a 0. Certo? Então aqui você tem periódica, hiperbólica. Certo? Outra solução, 3 superfícies zeradas aqui e a superfície x igual a potencial não nulo arbitrário. Então vai dar o quê? Periódica aqui, hiperbólica em x. Né? E assim sucessivamente. Você resolve esses 4 problemas separadamente. Esse a gente já resolveu, né? A função é dada em y igual a b, 0 nas outras paredes, e finalmente a função potencial ela é não nula na parede x igual a 0 e nula nas outras. Você resolve os 4 problemas e pode se verificar, vocês vão verificar isso, que a função soma. Você resolve o problema φ1 mais a solução φ2 mais φ3 mais φ4 é a solução final que você quer para esse problema aqui. Φ é a solução φ1 mais φ2 mais φ3 mais φ4. Certo? Então você está aí resolvido o problema, tá certo? Então observe, né? Numa dimensão, numa variável da função que é o conjunto de funções ortogonais, em que você pode expandir a função arbitrária fi, digamos, como combinação linear dessas funções ortogonais, né? E na outra dimensão você tem funções hiperbólicas associadas, né? Para cada alto valor tem uma função hiperbólica com aquele parâmetro sendo o alto valor, né? E assim por diante, né? Então sempre cai nisso, certo? No caso tridimensional, tá certo? Vamos falar aqui rapidamente. Esse aqui é o problema, né? O problema na caixa. Então a gente resolve um problema em que o potencial é 0 em 5 paredes, certo? E é não nulo, por exemplo, em z igual a c, né? Certo? Então o que nós temos aqui, né? Função periódica em x, função periódica em y e função hiperbólica em z. 2 sinais iguais e um diferente, né? Aquilo que a gente falou antes, certo? Então você vai ter autofunções em x, autofunções em y, e uma função, e para cada uma dessas autofunções, uma função hiperbólica associada na autocomponente, tá certo? Ora, nesse caso, você tem que a solução, né, pode ser escrita dessa forma, né, chamada de UMN aqui, tá certo? E aí, na direção z, seno hiperbólico de gama z. As funções do MN são aquelas funções em cada direção. Esse aqui é o M, né, de x. Isso aqui é o N de y, certo? MN são inteiros, né? E o gama satisfaz aquela condição, né? Para satisfazer a equação diferencial, gama ao quadrado é igual à soma dos quadrados, ou seja, gama é raiz da soma dos quadrados, certo? Então pode verificar facilmente que essa função ela é sempre 0
Isso aqui em x igual a 0, x igual a dá 0, y igual a 0, y igual a b dá 0, então em 4 paredes dá 0, né? Em z igual a 0, isso aqui dá 0, 5 paredes, função alterada. Em z igual a c, você impõe que a função valha aquele φ, né? Certo? Aqui está a solução proposta, série, né? Série Fourier bidimensional. Em y igual a c, você vai ter essa expansão, do mesmo jeito. CMN é AMN seno hiperbólico de gama c. E mais uma vez, essas funções têm propriedade de ortogonalidade, certo? Quais são essas propriedades? Ora, produto escalar. O de M', certo? Vai dar delta de M', delta de N', A sobre 2, B sobre 2. Ou seja, delta de M', delta de N', AB sobre 4. O que é esse produto escalar aqui? É integral dupla, né? Dx dy, o mn de xy, o M', N' de xy. Essa integral. Esse produto escalar é isso aqui, certo? Mesma coisa, né? Então você tem aí a expansão de uma função de duas variáveis, certo? Como uma série, né, uma expansão numa base de funções ortogonais de duas variáveis. Como é que é o coeficiente? Bom, produto escalar ambos os membros, né? Produto escalar de φ, quer dizer, integral dupla com uma função de base, vai dar o AB sobre 4, coeficiente CMN, e você tem então a solução CMN é a 4 sobre AB vezes o produto escalar. Está resolvido o problema, certo? Ok? Então, é assim que a gente resolve analiticamente. Então, vocês vão fazer simulações dessas situações em que vocês vão truncar a série e ver o efeito, né, de você adicionar cada vez mais termos, tá certo? Ora, essa é a forma de solução em série, que você tem uma solução analítica com uma série infinita de autofunções, né? E você pode resolver e truncar, você vai ter uma boa representação da solução. Ora, mas mais fácil ainda, né, em problemas desse tipo, é você resolver numericamente a equação de Laplace, né? E as soluções são mais facilmente convergem mais rápido o problema, certo? Vocês vão ver que tem, como eu falei para vocês, aquele problema de overshoot, né? Em pontos em que a derivada é alta, tá certo? Você tem, como eu falei agora há pouco para vocês, tá certo? Esse problema aqui, deixa eu fazer com mais clareza, né? É claro que esse overshoot existe quando você tem idealizações matemáticas, né? Você, por exemplo, a função φ de xb, né, que eu fiz agora há pouco aqui, é constante, né? Aqui é x igual a A, tá certo? Então você vem aqui, a função é 0, né? De repente ela abruptamente pula para V, fica em V e abruptamente vai para 0, né? Então nessa região aqui, tem um salto, né? Potencial, ou seja, derivada infinita, certo? É claro que isso é uma idealização, certo? Você não tem um potencial que é 0 e pula para V, certo? Então, quando nessas situações você tenta fazer expansão em série Fourier de funções que são idealizações matemáticas, você vai ter sempre um overshoot, certo? Ela se aproxima para a função overshoot, né? É claro que se fosse uma função de verdade, ela faria isso, né? Algo assim, certo? Ela varia rápido, mas não é instantaneamente, né? Ela vai e volta, certo? É claro que nesse caso a sua expansão em série vai ser cada vez melhor, tá certo? Não vai ter overshoot nenhum, né? A sua função vai ser aproximadamente, né? Quanto mais tempo você colocar, você vai ter uma aproximação boa para essa função aí, tá certo? Isso aqui é um número muito grande de termos de série Fourier, você vai aproximar por aquela função arredondada, né?
No caso da solução numérica, mesmo com funções idealizadas matematicamente, que você tem saltos da função potencial, você vai ter uma função mais suave potencial, né? Solução de Laplace. Vamos mostrar aí, por exemplo, o que a gente faz o seguinte. Vamos, por exemplo, analisar o caso bidimensional, né? O potencial, você quer saber a solução aqui dentro, dado o potencial na fronteira, funções arbitrárias, tá certo? Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. Aqui é uma função de duas variáveis, Laplaciano φ igual a zero. O que a gente vai fazer é discretizar essa equação, certo? Então, essa equação é da forma em duas dimensões, d2φ dx2 mais d2φ dy2 igual a zero. E vai fazer as derivadas discretas, né? dφ dx, define um parâmetrozinho w, um w diferencial. A derivada é aproximadamente o quê, né? Incrementa x de uma pequena quantidade para cima e decrementa de uma pequena quantidade. O intervalo é w. Então, w sobre 2 para cima, w sobre 2 para baixo. Primeira derivada. Se você calcular a segunda derivada, vai dar algo desse tipo aqui, certo? Essa combinação de termos, w ao quadrado embaixo. Então, essa é a derivada segunda em relação a x. Faz algo parecido para a derivada segunda em relação a y. Né? Digamos que você faça na direção y, o incremento seja h, tá certo? Então, mesma coisa, y mais h, y menos h sobre h2. Combina tudo, joga na equação diferencial, você tem, então, essa equação de diferenças aqui, certo? Se eu fizer w igual a h, essa equação fica bem simples. Pode se mostrar, e vocês vão fazer essas continhas, certo? Que o potencial no ponto xy é a média do potencial nos pontos vizinhos. Então, o que a gente faz é discretizar o domínio, certo? E usar essa regra. O potencial em cada ponto faz uma grade bidimensional, o potencial em cada ponto da grade é a média dos vizinhos. Então, aqui está a ilustração, tá certo? Eu divido o domínio, né? Digamos que x e y sejam diferentes. A gente usa sempre o mesmo incremento, divide uma quantidade de m pontos na direção x e n na direção y. O que você vai fazer é essa regra. O potencial aqui é a soma desse, mais esse, mais esse, mais esse. O potencial aqui é a soma desse, mais esse, mais esse. Divide por 4. E você atualiza. Então, um algoritmo que você pode fazer é inicia o problema com o potencial nas paredes, no domínio, tá certo? Dado pela função que a gente especifica. E o que você faz é admite que os pontos internos são todos potencial igual a zero, certo? Você pode admitir isso, né? E você vai calculando, atualizando os valores internos, obedecendo a regra da média dos vizinhos, né? E é claro que, ao final do processo, o problema tem que ser autoconsistente. O potencial vai se ajustar de forma que todos os pontos satisfaçam essa regra. Se só todos os pontos satisfazem essa regra, quer dizer que você resolveu a equação Laplace. Porque a equação Laplace implica, né, com os incrementos iguais, que o potencial em cada ponto do domínio seja a média dos vizinhos, dos potenciais vizinhos. Então, esse é um procedimento super simples, certo? Você faz aí uma matriz, digamos uma matriz quadrada, uma lista em matemática, em que você tem, em forma matricial, né? Você tem o valor do potencial nessa primeira linha, o valor do potencial na última linha, o valor do potencial na primeira coluna, o valor do potencial na última coluna. Faz uma matriz inicial M0 com essa condição, em que os valores de potenciais são todos nulos no meio. E vai atualizando essa matriz, calculando. Potencial é a média dos vizinhos, atualiza o próximo, ou seja, atualiza todo mundo, repete o processo e vai repetindo até que a maior diferença registrada seja menor que um parâmetro de erro. Daí você tem aí a solução numérica da equação de Laplace, tá certo? Então é assim que a gente vai fazer, tá certo? As simulações da solução numérica da equação de Laplace, né? Vocês vão fazer, usar list plot 3D para representar a função potencial, né, em formato de função de duas variáveis, tá certo? Eu vou fazer esse exemplo. É claro que eu também quero que você resolva um problema tridimensional, né? Então, se vocês forem para o problema tridimensional, é fácil mostrar que a regra é que o potencial seja a média dos vizinhos. O potencial num ponto da grade
é a média. São 6 potenciais vizinhos, tá certo? Você tem um potencial aqui, você tem esse vizinho, esse vizinho, este vizinho, este e este. São 6 vizinhos. Então é de se esperar que dê um sexto, né? Discretizem a equação de Laplace em 3 dimensões, vocês vão ver, usando todos os parâmetros iguais, que vai dar essa regra, um sexto, né, da soma dos potenciais dos vizinhos. Então, mesmo agora vocês vão lidar com uma matriz tridimensional, né? Vocês vão ter aí uma lista, tá certo? A sua matriz, o seu potencial é um tijolo, digamos assim, né? É uma lista de listas. Cada lista é uma matriz, né? M1, M2, etc. Mn, tá certo? A IES é uma lista bidimensional, que é uma fatia, tá certo? Então, por exemplo, né? Aqui está o seu domínio. Então você tem um potencial que depende de 3 variáveis. Agora eu não posso representar uma função de 3 variáveis no espaço de funções, né? Eu posso representar 2 variáveis. Então você faz o quê? Fatia, em cada valor de z, por exemplo, você tem um potencial, que é uma matriz, né? Função de 2 variáveis. Você pode representar esse potencial com listplot 3D, uma função, né? Para cada fatia você tem um potencial de xy, z0, né? Z fixo, o valor de z aqui, certo? Você pode representar essa função e ver como ela se comporta, né? Como é que é a variação do potencial, tá certo? Digamos, nessa região aí. Então você vai fatiando, vai varrendo, né, o valor de z e vai observando as variações dessa surface plot, desse plot 3D. E eu peço que vocês façam isso nas simulações, usando Manipulate e usando exportação em MP4, certo? Bom, basicamente isso a nossa aula. Aí na oficina tem o que vocês vão fazer, essencialmente dar uma deduzida nas expressões, calcular algumas coisas analiticamente e depois na parte 2 vocês vão fazer simulações para representação da solução série no espaço, funções de 2 variáveis, ver o efeito de truncamento, tá certo? Ver como é que as funções vão melhorando a aparência em relação ao que você quer aproximar, tá certo? E depois vocês vão resolver numericamente e ver a diferença, né, das soluções. Vocês vão ver que a solução numérica já é mais suave, não vai ter problema de overshoot, etc. Tá certo? Ok? Então, é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Qualquer dúvida, nos procurem. Certo?